Olá pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Eu estou começando agora a gravar uma série aí de videoaulas. Ainda estamos no esquema um pouco amador, mas a tendência é que nas próximas a coisa vá melhorando aí gradualmente, pouco a pouco. E a intenção desse vídeo é ajudar vocês aí no estudo. Então vamos lembrar, né, que nós não estamos de férias, e até para manter a nossa saúde mental, a melhor coisa que tem é, claro, dentro dos limites, né, mas procurar manter nossa rotina, tá? Então, vou falar agora um pouquinho sobre esse tema, que é soma dos termos de uma PG infinita. O último assunto que nós vimos presencialmente foi soma dos n primeiros termos de uma PG. Bom, quando você tem uma PG cuja razão é, por exemplo, 2, que vai crescendo, 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 se você trabalhar com a PG infinita, a soma de todos os termos vai dar, obviamente, infinito, porque cada vez você vai ter um valor maior, tá? Agora, quando você pega uma PG cuja razão está entre menos 1 e 1, que nem vocês estão vendo aqui, ou se você pensar em módulo, né? O módulo da razão é menor que 1, então isso engloba razões do tipo meio, 1/3, 1/4, 1/10, entre 0 e 1 em módulo. O que vai acontecer quando a PG tiver essa razão? Cada termo seguinte vai ser menor do que o antecessor. Quando isso acontece, a gente fala que a sequência é uma sequência convergente. Como assim convergente? Convergente significa que ela converge para um ponto. Se na PG cada termo seguinte é maior, a gente fala que é uma PG divergente. O que é divergir? Ela vai para o infinito. Aqui não, nessas condições, ela converge para um valor. E nessas condições, a gente pode calcular sim a soma de todos os seus termos, mesmo ela sendo infinita. Bom, antes de mostrar para vocês a dedução aí da expressão, vou propor um problema prático. Imagina que você tem na sua mão um bis. Quando eu falo um bis, pessoal, não é uma caixa, é um bis, tá? Aí imagina que você faz o seguinte, você pega esse bis, corta ele na metade, em duas partes iguais, separa uma dessas partes, tá? E aí a outra, que é metade, você corta de novo na metade, metade da metade. Uma parte você separa, a parte que sobrou você corta a metade, e assim sucessivamente. Não sei se você reparou, mas vai chegar uma hora que vai ser difícil você conseguir cortar o seu bis. De tão pequenininho que vai estar uma migalhinha lá de nada, mas vamos supor que você fosse conseguindo cortar. Gente, vai ter uma hora que a limitação vai ser a faca, porque a faca vai ser, o fio da faca vai ser maior do que o pedaço que você tem. Mas aí eu pergunto para vocês, se você pegar todos os pedacinhos que você cortou e você somar, o que vai dar como resposta, gente? Obviamente o próprio bis, porque todos aqueles pedacinhos vieram do bis. Então é esse tipo de problema que a gente está querendo resolver aqui, tá? Quando você tem uma PG cuja razão em módulo é menor que 1, então cada pedacinho vai sempre diminuindo a partir do anterior. Então, nessas condições, a gente pode calcular, sim, a soma da PG infinita. Então, deixa eu mostrar para vocês agora o desenvolvimento aqui da formulinha. Eu peguei aqui essa fórmula que vocês estão vendo, que é a fórmula da soma dos n primeiros termos de uma PG. Tá? Então, quando eu quero somar, sei lá, os 10 primeiros, os 20 primeiros, eu uso essa formulinha aqui que a gente já viu. Foi a nossa última aula presencial. Só que nessa condição que eu estou mostrando para você, o que vai acontecer? O n ele vai tender ao infinito, porque eu estou calculando a soma dos infinitos termos. Só que repare uma coisa, se o n meu tende ao infinito, o que acontece com esse termo, que é o q elevado a n? Q elevado a n é a razão elevada a n. Então, vou pegar um exemplo aqui para você ver. Vamos imaginar que a razão é meio. Para você ter uma ideia, meio elevado a terceira é 1/8. Agora imagina meio elevado a décima. Isso daqui, pessoal, fica 1 sobre 1024.
Então, o que você está percebendo que acontece? Quanto maior o valor do meu expoente, uma vez que minha razão é menor que 1 em módulo, elevar um número menor que 1 em módulo a um número muito grande faz com que ele fique cada vez mais próximo de zero. Gente, 1 sobre 1024 é aproximadamente 0,001. 1/8 é 0,125. Então, quanto mais o meu expoente aumenta, mais a minha potência como um todo, ela faz o quê? Ela tende a zero. Então, na situação, né, quando n tende ao infinito, eu posso dizer que o meu q elevado a n vai tender a zero. E olha o que acontece na minha equação. O A1 continua, esse q elevado a n, ele se transformou em zero, na situação limite que eu estou falando, menos 1 dividido por q menos 1. 0 menos 1 vai dar menos 1, e aí eu posso pegar esse menos 1 e jogar aqui para baixo, trocando o sinal, e aí eu tenho a famosa formulinha da soma da PG infinita, que, de novo, vale quando nós temos aí a razão entre 0 e 1 em módulo. Para você calcular, então, o valor dessa soma infinita, é só você fazer o A1 dividido por 1 menos Q, tá? Gente, você sabe que essa fórmula aí, apesar do nome ser meio feio, né? A gente fala, nossa, soma infinita, sequência convergente, coisa e tal. Se você parar para reparar, ela é muito mais simples do que a da soma finita, tá? Então, quando cai isso na prova, é melhor do que cair essa outra, que isso aqui dá bem mais trabalho que essa, tá? Bom, para mostrar para vocês um exemplo, eu quero aproveitar e fazer com vocês aqui a questão 35. Isso está na página 67 do nosso livro. Vou resolver com vocês o item A. Ele pergunta, calcule o limite da soma dos termos de cada PG. Quando ele pede calcule o limite da soma dos termos da PG, significa a soma dos infinitos termos. Então vamos lá, pessoal. Vamos organizar o nosso problema para começar. Quem é o primeiro termo da nossa PG? É 5, tá? Quem é a razão da nossa PG? Que é o quê? Para você calcular a razão, lembra como é que você faz? Você divide um termo seguinte pelo termo anterior. Pode ser, por exemplo, 1 dividido por 5. A minha razão aqui é 1/5. Ó, repare que 1/5 é um número que está entre, como a gente viu, menos 1 e 1. Portanto, aqui é realmente uma PG, uma sequência que converge. Então, a gente tem condição de fazer essa conta. Como é que fica então a soma dos infinitos termos dessa PG? Formulinha que a gente viu aqui, ó, é o A1 dividido por 1 menos Q. E aí, só preciso saber esses dois dados, eu já tenho eles aqui. Então, fazendo a conta aqui, vai ficar o A1, que é 5, dividido por 1 menos 1/5. Bom, essa conta aqui vai ficar 5 dividido por... Tiramos o mínimo aqui embaixo, que é 5. 5 menos 1. E aí, desenvolvendo, né, vai ficar 5 dividido por 4/5. Lembra, né, que quando a gente está dividindo por uma fração, a gente está multiplicando pelo inverso. Ou se você quiser já fazer direto, esse cara que está aqui embaixo, ele passa multiplicando em cima. Então, fica 5 vezes 5 sobre 4. E, portanto, a soma de todos os elementos dessa PG até o infinito vai dar quanto? 25 quartos. Então, essa é a nossa resposta final. Esse problema ele também poderia ter aparecido nesse formato, né? Por exemplo, calcule isso aqui, ó. 5 mais 1, mais 1/5, mais 1 sobre 25, mais 1 sobre 125, até o infinito. E aí seria exatamente a mesma coisa que a gente fez, né? Essa conta aqui vai dar 25 sobre 4. Tudo bem, pessoal? Um abraço para vocês aí e até a próxima. Valeu!